Bom dia, que vocês estejam em paz, tranquilos, tá? E que a gente consiga passar um pouquinho, transmitir um pouquinho para você a parte 2, né, do capítulo de raças. A gente pede, inclusive, que vocês leiam a apostila para complementar, façam os estudos dirigidos para que possa ter um entendimento melhor, certo? Então, na aula anterior, da parte 1, né, nós demos o conceito de raça, né, que é um grupo de indivíduos da mesma espécie, né, com finalidade econômica, que essas características vão ser passadas, né, para os filhos. E no momento, na parte 2, a gente fala um pouquinho do que vem a ser o padrão racial. Veja bem, quando a gente fala de padrão, a gente já pensa, né, no ideal. Então, padrão racial é um conjunto de caracteres raciais, né, considerado ideal para os animais dentro da raça. Que caracteres são esses? Lembra? São os caracteres morfológicos, fisiológicos, etológicos e econômicos. Então, para ter o padrão racial, tem que ter esses conjuntos de caracteres, certo? E esses caracteres, eles é estabelecido em comum acordo entre os criadores e as associações. Ou seja, os criadores e as associações, eles fazem, né, eles estipulam qual o padrão racial de determinada raça, certo? Então, toda associação, ela monta, né, um padrão racial de cada raça, se é do zebu, se é do holandês, se é do gi, certo? E são levados pelo conhecimento, né, que tem da raça. Então, nada melhor do que os criadores e a associação para saber o padrão de cada raça. Então, assim, cada raça geralmente, né, tem uma associação, sendo que tem associações que pode ter mais raças, mas quem vai opinar a respeito das características são os criadores e a associação. Lembrando sempre que quando fala de padrão racial, a gente volta, né, pelo conceito de raça, que esse padrão racial tem que ter uma questão de quê? De melhoramento econômico, de falar da finalidade econômica. Então, quando aparecem alguns animais, né, com alterações no padrão racial, né, pode-se você desqualificar. Por exemplo, apareceu uma mancha no Nelore, num local que não é do padrão. Então, esse animal pode ser desclassificado. Com isso, ele não vai receber o registro genealógico da raça. Por isso que essas associações, eles têm todo um protocolo, né, para saber se o animal está dentro do padrão ou não, certo? Tem outros pontos que, por exemplo, são indesejáveis, mas não desclassifica o animal, não desqualifica esse animal. Então, para o animal ter o registro genealógico, ele vai ter que estar dentro do padrão racial, dentro daquelas características da raça. Então, em resumo, o que vem ser o padrão racial, né? Em resumo, é o que se deseja de perfeição dentro de uma raça. Então, o que tem de melhor dentro de uma raça é o que a gente chama de padrão racial. É o melhor dentro da raça, tá? É o que se deseja de perfeição dentro daquela raça. Veja bem, aqui tem um animal, né? No caso, um zebuíno, né? A gente vê pelo cupim, tá? Aqui até tá expo zebu, né? Então, para ser formado o padrão de uma raça, geralmente existe o quê? Uma orientação, como eu falei. Essa orientação, ela vem da associação dos criadores, né? E lembrando que essas associações, ela é comandada muito por características morfológicas, ou seja, características que a gente consegue ver, certo? Então, assim, em princípio, né, essas características morfológicas não têm muita correlação com a produtividade econômica. Só que chega um momento, como são muito selecionados, acaba contribuindo. Se a gente pegar, por exemplo, esse animal aqui, ele tem um padrão, certo? O padrão dele deixa bem claro, né? Quais são as principais características? Ó, a pelagem branca ou cinza, não é isso? A cara bem pequenininha, estreita, né? Olha bem a parte dos olhos, né? Arcadas orbitais não é saliente, os olhos não chamam a atenção. O perfil é convexo, não tem aquele perfil côncavo, tá? Os chifres, quando tem, né, são curtos e às vezes grossos, certo? Quando tem. Hoje já tem várias variedades de animais que são mochos, ou seja, que não tem o chifre.
E as orelhas são curtas e em forma de lança, podendo chegar ao tamanho médio. Geralmente, gado de leite, né, tem a barbela, tá certo? E como ele é, no caso, e é um zebuíno, a presença do cupim. Então, esse padrão, ele foi determinado pelas associações de criadores de zebu, tá certo? Então, isso é bom a gente deixar bem claro, que o padrão racial, se eu pegar da raça, por exemplo, holandesa, a gente falou da outra, né, da Nelore, a gente vê que o gado holandês é um animal robusto, ele é forte, não é isso? Olha, a cabeça, né, apresenta uma parte superior, lembrando que a pelagem do holandês é preto e branco ou vermelho e branco, possui um úbere bem, um úbere com boa capacidade, boa formação, bem localizado, certo? Então essas são as características do holandês. Lembrando que a pele do holandês ela é bem espessa, né? Tanto que quando a gente vai aplicar algum medicamento é diferente do Nelore, que tem uma pele mais fina, né? O couro do holandês é mais grosso, porque ele é um animal europeu. Lembrando também que as mucosas da narina, né? Toda a mucosa ela é mais escura e as narinas do holandês são bem dilatadas. Essas são características que deu origem ao padrão da raça holandesa. Mas quando eu falo tipo étnico, o que vem ser o tipo étnico? Olha, animais do tipo étnico, né, é os animais que se aproximam do padrão. Ele não está no padrão, ele não está lá em cima, mas ele aproxima, ele tem característica que lembra o padrão, certo? Eles são um pouco diferentes, né, em termos de fisiologia, a parte de fisionomia, né, um lembra o outro, porém ele não tem o padrão racial, tá certo? E outra coisa, muitas vezes esse tipo étnico não tem nenhum registro genealógico. É o que a gente vê muitas vezes, fala assim, aquele gado ali é holandês. Ou seja, ele tem o quê? Um tipo étnico, a fisionomia, ou seja, o exterior dele, né? O conjunto de caracteres exteriores e hereditários. Na realidade, a fisionomia lembra o tipo racial, né? É da raça, mas não é o quê? O padrão. O padrão é a perfeição dentro da raça. Aqui, segundo Domingues, né, que é o pai da zootecnia, em 1961, ele levanta um tipo zootécnico. Tem um tipo racial, que lembra a raça, e o tipo zootécnico. O tipo zootécnico é a conformação que torna o animal altamente utilizável em determinada exploração. Por exemplo, o tipo zootécnico desse animal que está aqui, da raça holandesa, o tipo zootécnico dele, a exploração dele vai ser o quê? Leite, certo? Não vai ser carne. No final da vida, tudo bem, no descarte pode ir para carne, mas a aptidão dele, a exploração desse animal é de leite. Isso é que nos dá o tipo zootécnico. Então vamos pensar, o tipo zootécnico, né, ele é constituído pela conformação geral do exterior do animal, mas ele sugere uma finalidade econômica. Para que ele serve? Qual a função dele? Lembra quando o homem domesticou? Ele domesticou devido ao animal prestar um serviço. Então ele tem uma finalidade, certo? E essa finalidade é o que vai dar o tipo zootécnico. Vamos pegar os equinos, né? Qual é o tipo zootécnico do equino? O equino, a grande capacidade pode ser utilizado na tração, como aqui a gente colocou o bretão, pode ser utilizado na velocidade, como quarto de milha. São funções que eles desempenham, certo? Por exemplo, um não vai prestar serviço para o outro, esse não vai prestar serviço de força nem o outro de velocidade. Tá dando para entender? Ou seja, é o tipo zootécnico, qual a finalidade, qual a função dele, qual a aptidão do animal, né? Bovino, por exemplo, aqui a criação de bovinos geralmente ela é explorada com a finalidade de carne e leite. O restante, né, a parte secundária, também é aproveitada. Aqui a gente colocou algumas raças boas de leite. A raça Chianina, a Santa Gertrudes, a Nelore, a Charolais. Ou seja, qual a aptidão, né? Qual o tipo zootécnico do bovino? Carne. E tem também o tipo zootécnico de leite. Por exemplo, aqui a gente apresenta a raça holandesa, a Jersey e a Guernsey. Lembrando que a Jersey ela é muito destinada à produção de manteiga devido ao alto teor de gordura que tem no seu leite, certo? São raças europeias boas produtoras de leite. Então, qual é o tipo zootécnico? Leite. Perceberam, gente? O tipo zootécnico me lembra a parte econômica, me lembra a finalidade
tá? Qual a finalidade desse animal? Presta que serviço? Quando a gente fala de ovinos, é lógico que ovinos a gente tem a questão da lã e da carne. Se a gente olha a Ilha de France, a gente já vê que a produção de quê? De carne, está relacionada até com a conformação do animal. Quando eu pego o Doppler, a gente já vê que está relacionada à produção de carne. Santa Inês também de carne. E além do mais, o Santa Inês tem a questão da rusticidade. Então, quando eu falo produção de carne, tipo zootécnico, carne, tá? Sufoque, da mesma forma. Então, quando a gente divide, fala do tipo zootécnico, a gente tem que lembrar da finalidade econômica. Esse animal, qual a finalidade, qual a função dele, entendeu? Eu vou explorar esse animal em quê? Tá? Então é muito importante que a gente veja. No caso das aves, tem o tipo carne, aqui tem uma raça inglesa, né, que é a Cornish, né? Observem que a parte anterior, né, ela é mais desenvolvida que a parte posterior, tá? Esse é um animal de carne. Aqui é a Cornish. Quando a gente pega a Plymouth Rock barrada, que é uma raça americana, que é mista, ela é boa de carne e boa de ovos, a gente observa que é um animal mediano, tá? Quando a gente pega a raça mediterrânea, que é muito boa de ovos, a gente percebe a anterior mais estreita, né? E a parte posterior mais larga, tá certo? Ou seja, é um animal bom para a produção de ovos, são raças pequenas, tá? Quando a gente quer uma raça ornamental, como essa aqui, que é a Brahma, não é isso? É uma raça ornamental, ela é asiática. Então, a finalidade dela é mais chamar atenção, é um animal grande. Então, cada animal, ele vai ter uma determinada finalidade, ou seja, um determinado tipo zootécnico. As raças, elas passaram, né, houve uma institucionalização dessas raças, ou seja, um documento, né, para institucionalizar, para formar essa raça. Então, do ponto de vista zootécnico, as raças só são consideradas como tais se elas são reconhecidas pelos órgãos governamentais. Ou seja, o Ministério da Agricultura é que vai dar o aval. Então, por exemplo, o primeiro documento que institucionalizava as raças no Brasil foi de 1938, foi um decreto, tá? Foi resultante de uma conversão internacional e aí eles receberam isso aqui, um decreto aqui no Brasil. Então, toda raça, para ela ser considerada uma raça realmente, né, oficial, ela tem que estar registrada no Ministério da Agricultura, tá? Não é assim que você cria uma raça, tá certo? Então, atualmente, né, a legislação em vigor é uma portaria, né, de 1974, que rege as organizações das associações. Lembra que as associações é que vai oferecer, né, falar qual a finalidade de cada raça, qual é o padrão racial, tá certo? Mas essas associações, elas têm que estar vinculadas ao Ministério, elas têm que ser autorizadas esses registros, desculpa, gente. Então, o processo de formação das raças, né, ele se deu, por exemplo, pela seleção pura e simples. A primeira coisa que o homem fez foi o quê? Tentou melhorar as condições do ambiente. Antes a seleção foi uma seleção natural e depois houve a seleção artificial. E o homem começou a melhorar as condições de alimento, higiene, de instalações, utilizando os melhores reprodutores, né? Com isso, foi aperfeiçoando essas raças, foi adaptando essas raças. Então, o primeiro passo para o processo de formação das raças artificiais foi a seleção pura e simples. O homem foi tentando levar aquele rebanho para melhores locais, para dar uma alimentação melhor, para ele poder mostrar aquele potencial que ele tinha, que ele herdou, que estava latente, ou seja, o genótipo. Então, quando o homem começou a oferecer melhores ambientes, o animal começou a mostrar as suas características, ou seja, o fenótipo apareceu. Lembra o que é fenótipo? Que é o genótipo que ele herdou, mais o ambiente. Então, um outro processo de formação, inclusive isso a gente pede muito em avaliações. Por quê? Porque é importante a gente saber como que houve a formação das raças artificiais. Primeiro foi pela seleção pura e simples. O homem tentou melhorar o quê? O ambiente. Depois o homem trabalhou o cruzamento com animais de outra raça. O que quer dizer cruzamento? É um acasalamento de animais de raças diferentes. Ou pelo menos um dos tem que ser puro. Então, o homem começou a utilizar as raças que surgiam com novos atributos, não é isso? E começou a trabalhar
os cruzamentos para ver como que ficavam os filhos. E ele foi aperfeiçoando, e com esses cruzamentos, gente, foram surgindo novas raças, tá? A partir de cruzamento, várias raças artificiais foram surgindo, o homem selecionando os melhores, tá certo? Outro processo para a formação das raças foi pelo isolamento de uma nova raça. Lembra? O homem fez um cruzamento, surgiu uma nova forma. E o homem fez o quê? Ele isolou. Com isso, gente, foram surgindo raças de miniatura, animais mochos, ou seja, isso surgiu através do quê? De uma forma nova, de uma combinação. O homem foi trabalhando a parte de genética e a parte do ambiente. E ele foi isolando cada vez mais para dar origem a uma nova raça. E outro processo que foi utilizado foi a mestiçagem, tá? Pela mestiçagem, reunindo, né, uma ou mais raças a fim de fundir seus bons caracteres, tá? Muitas vezes seguida até de consanguinidade. Muita gente tem medo da consanguinidade, mas a consanguinidade, quando ela é bem conduzida, ela também tem vantagens de uniformizar um rebanho. Então, o que ele fez, por exemplo, com a raça Indo-Brasil? É uma raça fruto de uma mestiçagem, tá? O Girolando também. Ou seja, aqui a gente vê características do Gi e do Guzerá, mas a princípio eles utilizaram para formar essa raça o Nelore. A gente percebe bem nítido as características de Guzerá, a questão do chifre, não é isso? E também a questão do Gi, pelo formato. Então essa raça surgiu aqui, ela foi surgida no Brasil, né? A raça Indo-Brasil apresentou uns problemas da questão do bezerro, né? Ao nascer, com a questão dos tetos da mãe, tá? Mas no geral é uma raça sintética, uma raça artificial criada aqui no Brasil pela mestiçagem. Recapitulando, quais foram os processos utilizados para a formação das raças artificiais? Pelo isolamento, pela seleção pura e simples, pelo cruzamento, né? Pelo isolamento de novas formas que foram surgindo e pela mestiçagem. Então, se a gente observa aqui, por exemplo, a raça Indo-Brasil, a gente percebe, eles trabalharam muito essas características morfológicas. Olha, orelhas grandes, talvez a maior entre os bovinos, é um animal de grande porte. A fêmea pode chegar até 750 quilos, tá? Os machos podem chegar até 1.000 quilos e os chifres são médios, tá? Observem que os olhos são mais ou menos fechados, a gente fala de olhos sonolentos e uma pelagem branca ou cinza, tá certo? Então esse foi um padrão da raça Indo-Brasil. Hoje a raça Indo-Brasil está um pouco mais em desuso, mas ela já teve o auge dela aqui no Brasil, tá? Que foi onde foi criada. Quais as etapas para institucionalizar uma raça? Ou seja, para dar uma origem a uma raça. Primeiro, o animal era um animal o quê? Selvagem. Lembra? Do animal selvagem surgiram os animais criados em cativeiro. O animal foi preso, não foi isso, gente? Lembra das etapas da domesticação? Cativeiro, amansamento e domesticidade. Esses animais presos em cativeiro tornou-se um animal doméstico, um animal que o homem tinha controle. Lembra que as características de um animal doméstico é que ele seja sociável, manso, preste serviço, reproduz em cativeiro, não é isso? Desse animal doméstico, eles foram fazendo um grupamento étnico. Lembra do tipo étnico? É aqueles animais que lembram a característica da raça. São animais parecidos, tem uma fisionomia, o exterior lembra um ou outro. Então é um grupamento étnico. Depois desse grupamento étnico, o que o homem fez? Ele selecionou os melhores e encaixou dentro do padrão racial aquelas características morfológicas que nós já falamos aqui anteriormente. O padrão racial tanto do Nelore quanto do holandês. Depois ele fez um registro particular dentro da sua própria propriedade, enviou para as associações, né, que formou o padrão mesmo, racial direitinho. Depois fez um registro genealógico oficial, ou seja, registrou lá no ministério e deu origem a uma nova raça, ou seja, uma raça institucionalizada. Esse aqui, gente, são as etapas para ocorrer uma formação de uma raça artificial, tá? Uma raça sintética criada pelo homem, tá certo? Então, quem vai colocar essa formação, falar do padrão, vai ser os próprios criadores, tá certo? Mas a raça, ela tem que ser oficializada lá no Ministério da Agricultura, tá? E como classifica as raças?
elas se classificam de duas formas, quanto à origem, quanto à ecologia e quanto à aptidão. Quanto à origem, ela divide em duas: raças naturais, primitivas, comum, mestiça, onde o homem quase não mexeu. São as raças naturais selvagens, né, que surgiram sem interferência do homem. Depois surgiram as raças naturais domésticas. Essas raças naturais domésticas, na realidade, o homem trabalhou com o ambiente. Lembra da seleção pura e simples? O homem trabalhou com o ambiente, selecionando as melhores. Depois veio as raças artificiais ou as raças programadas. A gente colocou aqui a girolanda, tá certo? São raças artificiais melhoradas. O homem foi selecionando, cruzando, fazendo mestiçagem para dar origem a uma raça artificial. Lembra? Voltando, quais os métodos, né, de formação das raças? Lembra? Pela seleção, pelo isolamento, pelo cruzamento, pela mestiçagem. Então essas raças aqui são raças artificiais melhoradas. Hoje trabalha-se muito com raças artificiais aperfeiçoadas. O homem aperfeiçoando o animal nas características predominantes, certo? Quanto à ecologia, é considerado o habitat desses animais. Aqui, por exemplo, está um cavalo pantanal, ou seja, são raças adaptadas para aquela determinada região. Tem raças de montanha, raças de florestas, que está ligada à ecologia. E quanto à aptidão, é o que nós falamos, a finalidade da raça. Qual a finalidade da raça? O que pode se melhorar para melhorar essa raça? Trabalhar o ambiente para que ele possa mostrar o seu potencial genético, certo? E aí, quando eu falo de aptidão, sempre lembre, vou precisar dessa raça para quê? Para subir montanha, tá? Ou é para leite, ou carne, ovos, pele, lã. Qual a finalidade? Produção de leite, como no caso da abelha, produção de mel, da própolis, né? Qual a finalidade? Polinização? Então sempre a gente tem que pensar nesse sentido, tá certo? A finalidade das raças, né? Então as associações de criadores responsáveis por esse registro genealógico, né, dos animais cuidam para que sejam mantidas, né, nos indivíduos registrados concentração de genes conhecidos, ou seja, nessas associações tem os bancos de germoplasmas com o sêmen, com material genético de cada raça, tá? Porque essas raças, elas servem para quê? Muitas vezes o pesquisador, né, vai procurar melhorar aquela nova raça, vai melhorar aquela raça que já está lá no banco de germoplasma. Com isso vai melhorar, por exemplo, a raça do Brasil. Se a pessoa quiser melhorar, vamos melhorar tal característica, vai ter que ir lá no banco, né, do germoplasma e trabalhar com isso. Para quê? Para aproveitar o que essa raça já tem, os atributos que ela já tem, tá? Dessa forma, os indivíduos registrados, né, constituem reprodutores melhorados, né? Atualmente, a importância das raças vem sendo muito discutida, né, quando se considera seleção, né? E assim, a gente costuma dizer que a gente tem que tentar melhorar. Se você tem um gado mestiço, tenta colocar pelo menos um reprodutor bom, um reprodutor de raça. Para quê? Para que ele possa oferecer para o seu rebanho 50% de uma genética de ponta. Os filhos já vão nascer melhores do que a mãe, que é mestiça. E depois, posteriormente, outro acasalamento até que chegue a uma nova raça. A gente vai estar trabalhando no próximo capítulo com reprodução e a gente vai estar falando justamente disso, dos cruzamentos na tentativa de melhorar a raça. A gente agradece vocês, muito obrigada. A gente espera que vocês acompanhem direitinho, que vocês leiam a apostila, respondam os estudos dirigidos, tá certo? Para facilitar, tendo dúvida, estou disponível, tá? E tenham um ótimo dia.